Olá, caros alunos, tudo bem? Aqui quem vos fala é a professora Carmencita de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre formação de palavras. Bem, o processo de formação das palavras é, são, inicialmente, nós vamos observar alguns conceitos sobre palavras primitivas e palavras derivadas, simples e compostas. Antes de falarmos sobre elas, eu quero dizer a vocês que o processo de formação de palavras, ele acontece de duas formas, por derivação e por composição. Então, primeiro nós vamos ver essa questão das palavras primitivas, que não são palavras formadas a partir de outras, elas são as palavras originárias, são primitivas. Exemplo: pedra, casa, paz. Palavras derivadas, como a palavra já diz, são palavras que derivam de outras já pré-existentes, como pedra é primitivo, pedrada é derivada. Pedreiro é derivada. Casa, casarão, né? Ferro, ferreiro, derivada de ferro, certo? Como dente, dentista, mar, marítimo, sol, solar, né? Então, primitiva são as palavras originárias e derivadas originam das primitivas. Palavras simples. As palavras simples são aquelas que possuem apenas um radical. Como nós vimos na aula passada, radical é aquele que é a base, a estrutura da palavra. Então, a simples possui um só radical. Cidade, casa. Pedra. Palavras compostas apresentam dois ou mais radicais, como aqui: pé de moleque, pernilongo, quer dizer, perna longa, né? Guarda-chuva, então tem dois ou mais radicais, correto? Na língua portuguesa existem dois processos, como eu acabei de falar para vocês, da formação de palavras: derivação e composição. Derivação. Vamos ver o processo pelo qual as palavras novas são derivadas, são formadas a partir de outras que já existiam, que são as primitivas. Podem ocorrer das seguintes maneiras: prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Olha, nós vamos ver cada um desses aqui, ok? Prefixal. Processo de derivação pelo qual é acrescido um prefixo a um radical. Pré vem antes, prefixo vem antes do radical. Por exemplo, fazer, desfazer. Útil, inútil. Então, esse in é o prefixo, des é o prefixo. Vejam alguns prefixos latinos e gregos mais utilizados. Vocês podem estar olhando, né, os prefixos que são mais utilizados, latinos e gregos, como automóvel, né, auto. Todo mundo sabe o que é um automóvel. Então, auto é um prefixo. Outro, acro. Acrobalte.
Tá é um prefixo grego. Aero é um prefixo grego também. Aeronave, né? Então, há vários prefixos gregos e latinos que a gente usa no dia a dia. Então, vamos ver derivação sufixal. É um processo de derivação pelo qual é acrescido um sufixo nominal ou verbal, um radical. Então, o sufixo é aquele que vem depois do radical. Igual que, ó, pedre, de pedra, pedreiro, de livro, aí livraria é o sufixo. Civilizar, izar é o sufixo. Então, derivação sufixal. Derivação parassintética. Derivação parassintética é quando você tem um prefixo e um sufixo juntos simultaneamente ao radical. Por exemplo, noite, né? Noite é o radical. Então, anoitecer. Então, colocou um prefixo e um sufixo. Anoitecer. Pernoitar. Colocou um prefixo, um sufixo e virou outra palavra derivada de noite. Então, existem palavras que apresentam prefixo e sufixo, mas não são formadas por parassíntese. Para que ocorra a parassíntese, é necessário que o prefixo e o sufixo juntem-se ao radical ao mesmo tempo. E os dois têm que formar a palavra. Se você pegar só um, ele não forma. Ele tem que ter sentido. Então, se você tirar o prefixo ou sufixo, ela terá sido formada de derivação prefixal ou sufixal. Se você tira um e ele dá sentido, aí você vai falar derivação prefixal. Derivação prefixal e sufixal. Para que isso aconteça para a síntese, é necessário que os dois juntos vão fazer sentido. Ok? Bem, depois a gente vê a derivação regressiva. Derivação regressiva, o que acontece? É um processo que são formados substantivos a partir de verbo. Olha aqui, ninguém justificou o atraso. Atraso vem do verbo atrasar. Quando vocês colocam um artigo antes do verbo, ele vira substantivo, certo? Então, aqui, ó, tá, o verbo atrasar virou um substantivo. O debate foi longo. Debate vem do verbo debater. Então, também aqui, ele é um substantivo. Então, quando você transforma o verbo em um substantivo, a derivação é regressiva. Bom, e por último, nós temos a derivação imprópria. O que seria a derivação imprópria? A derivação imprópria ocorre quando consiste na mudança da classe gramatical da palavra da sua forma original, quando ela se altera. Por exemplo, você fala assim, o jantar estava ótimo. Aqui não é um verbo? Mas aí você colocou um artigo, ele virou um substantivo. Imprópria é diferente da regressiva. A regressiva, ele nem usa ali, ó, o verbo. Ele transforma em substantivo. Certo?
E na imprópria, você pode usar, por exemplo, o viver é maravilhoso. Viver é verbo. Quando você diz o viver é maravilhoso, você está mudando ele de classe gramatical, né? E não precisa ser só de verbo para substantivo, né? Você fala assim: o inteligente acabou de chegar. Inteligente é adjetivo. Mas quando você fala o inteligente, você está substantivando, você está mudando a classe gramatical. Bom, então o processo de formação de palavras, ele é por derivação e composição. Nós vimos por derivação, agora nós vamos ver por composição. O processo por composição é formada pela junção de dois ou mais radicais. Aqui você não vai usar só um radical, só uma base, dois ou mais. Ela pode ocorrer de duas formas: por justaposição e por aglutinação. Justaposição é quando você pega dois radicais e não há alteração nas palavras a serem faladas ou escritas. Por exemplo, gira sol. Por que tem dois S? Para ele ficar com som de S, sol, porque senão ia ficar girasol. Então é só aqui uma consoante de ligação, certo? Para dar esse som. Pé de moleque. Você vai pegar o pé de moleque, né? Você usou mais de um radical. Aglutinação é quando há alteração em pelo menos uma das palavras, na grafia ou na pronúncia. Como se dá isso? Por exemplo, planalto. Então é plano alto. Você teve que suprimir aqui, ó, o ó. Tá vendo? Plano mais alto. Planalto. Além da derivação e da composição, existem outros tipos que nós vamos estar vendo, como hibridismo, abreviação, onomatopeia, e nós temos a sigla também. Abreviação ou redução é quando você abrevia, ó. Automóvel você fala auto, quilograma você fala quilo, motocicleta você fala moto. Entenderam? E o hibridismo é formado por idiomas diferentes. Por exemplo, automóvel, auto grego, mais móvel latim. Burocracia, buro francês, cracia grego. Isso é hibridismo. São radicais diferentes, de línguas diferentes. Bem, onomatopeia nós estudamos lá em figura de linguagem, certo? Ela também é um processo de composição de palavras, né? É uma tentativa de imitar vozes, barulhos, sons da natureza. Olha, fom, cocoricó, tic-tac, bum. Então, são sons, imitações. Então, é uma criação através da composição. Siglas é quando nós pegamos uma expressão grande e utilizamos, né, a sigla. Organização das Nações Unidas, ó, ONU. Partido dos Trabalhadores, PT. E daí por diante, certo? Bem, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estamos aqui, né? Vocês podem chamar pelo WhatsApp. Vamos ver esse exercício aqui.
Aponte a alternativa cujas palavras são respectivamente formadas por justaposição, aglutinação e parassíntese. Então, qual que é? Justaposição é quando tem dois radicais juntos e não atrapalham um ao outro. Aglutinação é quando um dos dois sofre uma perda. E parassíntese é quando você tem o prefixo e o sufixo junto e você necessita dos dois para formar aquela palavra. Então, qual será desses que vai estar correto? É a letra D. Vai e vem. Pontiagudo, ó, ponta aguda. O I ficou só uma vogal aqui de ligação. Enfurece, né? Em, prefixo, e S é sufixo, que o radical aqui é furor, correto? Bem, vamos ver esse. Considerando o processo de formação de palavras, relacione a coluna da direita com a da esquerda. Derivação imprópria seria o quê? Imprópria é aquele que faz o quê? Que muda a classe de palavras, né? Então, o feito vem de fazer. Derivação imprópria. Prefixação seria aquele que você colocou um prefixo. Incapaz. Prefixação e sufixação, os dois juntos aqui, ó. Infelizmente, ó, mente, sufixo, prefixo. O processo por sufixação vai ser alfabetização, ó, zação. Composição por justaposição vai ser o ponta-pé. Ó, ponta-pé. Dois radicais sem sofrer supressão. Então, vai ser a letra A. 4, 1, 5, 2, 3. Muito bem. Portanto, meninos, é isso aí. Espero que sirva para ajudá-los a compreender e fazer as suas tarefas da apostila. Um abraço, tudo de bom.